Fala, gente, graça, paz. Daniel, capítulo 11. O império Medos e Persa será destruído. Olha só que a palavra de Deus declara, a partir do versículo 1 do capítulo 11 de Daniel. Eu, pois, no primeiro ano do reinário Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros e não a eles. E será forte o rei do sul, mas um dos príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um trabalho, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá em seu braço, porque ela será entregue. E os que estiverem trazido, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes, dela um se levantará em seu lugar, e verá com exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra ele, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundação, com os seus objetos preciosos, de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e para alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se desaparecerá e sairá, e pelejará contra eles, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e pela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada do seu coração e se levará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a da primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá depressa com grande exército e com muitas riquezas. E naquele tempo muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e se levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Dirigirá o seu rosto para vir com competência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. Ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela
ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrancadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrado, e isto sem ira e sem batalha. Pois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os seus braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo, os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover, e tornará a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, ele causarão tristezas e voltará, e indignará contra a santa aliança, e fará com que aprove, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjeira perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os teus entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei será conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não
não será a respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconheceram multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os Líbanos e os etíopes o seguirão, mas os humores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará a seu fim, e não haverá quem o socorra. Nós podemos ver algo glorioso quando Deus revela, Ele vem e cumpre da sua palavra. Ele mostra a Daniel realmente como seria, o que aconteceria. E realmente, diante de toda a história, nós vemos esses acontecimentos. O que eu quero te dizer diante deste momento? Quando você se colocar para profetizar, não fale por si mesmo, fale por Deus. Seja simplesmente um canal de Deus. Não queira se engrandecer. Daniel, em nenhum momento da sua vida nós vemos que ele se engrandeceu. Ele foi honrado porque ele soube transmitir o recado de Deus. Guarda essa palavra sobre o seu coração diante deste momento. Procura ter uma vida como teve de Daniel. Amém? Deus te abençoe.